Bem, continuando o estudo da lição número 2, a parte de quinta-feira, fala de graça recebeste, de graça dai. A lição está falando sobre o amor divino, o amor da aliança. Deus fez uma aliança com o seu povo na cruz e o seu povo passou a desfrutar de uma bênção especial que é o seu amor. O povo de Deus não quis assim retribuir de forma plena esse amor. E Deus então entregou esse amor para os gentios, de maneira que ele pôde assim dizer: eu agora estou transferindo este amor que vocês não quiseram, rejeitaram, para as pessoas que o querem realmente. E nós pertencemos a esse grupo de gentios. E como diz o apóstolo Paulo, somos filhos de Abraão também, por causa da promessa e da fé. Então, somos todos filhos de Deus e herdeiros em Jesus Cristo. Mas o que podemos fazer para retribuir esse amor que Deus teve para todos nós? Ninguém consegue retribuir à altura. Por isso, uma das situações que Deus solicita é que nós reflitamos esse amor na direção dos outros. É como receber luz e expandir essa luz na direção daqueles que estão em trevas. Por isso Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Eu vou te abençoar, mas também abençoe aqueles que estão ao seu redor. E para isso Deus pede que nós façamos algo impressionante, que possamos perdoar na mesma medida em que fomos perdoados por Deus. Nós merecíamos a morte, mas Deus nos perdoou e nos deu a vida através de Cristo Jesus. Quando houve a guerra da Coreia do Norte, um pastor evangélico de uma aldeia, ele viu quando um soldado americano, um tenente americano, descobriu que seus 2 filhos eram cristãos. Ele não hesitou, puxou a arma e matou os 2 friamente. E o pastor viu isso e ficou impressionado com a crueldade daquele homem. As tropas daquele soldado foram assim derrotadas e ele foi condenado à morte por fuzilamento no paredão por crime de crueldade. Sabe o que fez aquele pastor? Correu até o comandante e disse: por favor, eu peço que perdoe esse soldado. E pediu de forma paciente. E as pessoas então ficaram impressionadas. Por que ele está pedindo tanto? Ele disse: olha, eu vi que quando esse homem matou os meus 2 filhos, mas eu sou um cristão. E Deus me perdoou, estando eu condenado à morte também. Eu quero pedir ao Senhor, comandante, que perdoe esse jovem, como Deus pode nos perdoar. E o comandante atendeu, e o jovem foi assim liberto. E depois quis saber daquele pastor por que ele fizera aquilo. Ele falou sobre o amor de Deus. E aquele jovem entregou o coração ao Senhor Jesus e passou a também a amar a Deus e corresponder ao seu amor. A pergunta de número 6 diz o seguinte: como o amor de Deus por nós, como o nosso amor por Ele e pelo próximo estão ligados? Como é que o amor de Deus, como é que o nosso amor por Deus e como é que o nosso amor pelo próximo estão interligados? É um triângulo. O amor de Deus para nós, nós para Deus e nós para o nosso próximo. Como é que esses 3 tipos de amor estão interligados? Vamos ler João 15, verso 12, Jesus dizendo: meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Inicialmente, quando nós lemos esse verso, parece que Jesus está falando para amem o seu irmão da igreja que está ao seu lado. É muito mais do que isso. É amar aquele que nos ofende, aquele que nos faz passar raiva, aquele que nos deve, que nos deu calote. Não é fácil, hein? Esse é um mandamento muito difícil, mas o amor de Deus pode nos fazer superar até mesmo essa barreira. 1 João 3, verso 16, diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 4, 7 a 12, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele possamos viver. Nisso está o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. E se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós Ele vai produzir o mais perfeito amor.
É impressionante essas palavras, ou são impressionantes essas palavras do apóstolo João. Nós conhecemos o amor de Deus, que Ele se deu por nós, primeiro, antes de que nós pudéssemos pensar em amor. E Ele chega a dizer, devemos amar aqueles que estão ao nosso redor. Ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amarmos o nosso próximo, Deus se manifestará em nós, através do amor. Então, para a pergunta, como o amor de Deus por nós, como o nosso amor por Deus, como o amor nosso pelo próximo se relaciona? Resposta, quando reconhecemos que Jesus morreu por nós, recebemos o amor do Pai em nosso coração. E através desse amor, nós passamos a amar a Deus e também amar aqueles que estão ao nosso redor. Essa é uma atitude, assim, difícil de fazer. Amar aqueles que nos ofendem. Jesus instruiu, ou deu essa instrução e ordenou, tanto aos discípulos como a nós, que devemos amar os outros na proporção que, assim, admitimos que fomos beneficiados pelo amor. Por isso, temos que, assim, lutar contra, assim, a vontade humana de não querer corresponder tanto ao amor de Deus como amar o nosso próximo. Jesus fez questão de frisar. Ele, na cruz, disse, Pai, perdoe, porque não sabem o que fazem. Jesus amou as pessoas que o rejeitaram também. Ele chorou sobre Jerusalém e disse, quantas vezes eu quis ajuntar vocês. Debaixo dos meus braços, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo de suas asas, para proteger vocês, mas vocês não quiseram. Vocês rejeitaram. Por isso, Ellen White escreveu no livro Beneficência Social, página 49, o seguinte, só podemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, se entendermos o amor divino por nós. Muitos pensam que é impossível amar ao próximo, mas este é o único fruto genuíno do cristianismo. Amar os outros é revestir-se do Senhor Jesus Cristo, é andar e viver tendo em vista o mundo invisível. Um dia o Dr. Johnson, que estava como missionário na Índia, perguntou ao grande filósofo Mahatma Gandhi, como podemos assim avançar com o cristianismo aqui na Índia? Mahatma Gandhi diz, a primeira coisa, vocês devem assim, seguir a ordem de Cristo, amar uns aos outros. Depois vocês podem vir até nós com o amor de Cristo. Nós não poderemos resistir a esse amor. Olha, um homem filósofo disse isso para um missionário. Usem a tática de Cristo e ninguém poderá resistir ao amor que virá através de Cristo. O amar a Deus inclui amar ao próximo e perdoar como Deus nos perdoa. Um dia, um general bateu em um ajudante porque ele cometeu um deslize. Ele mandou executar uma ordem e o moço executou de forma errada, pois esse comandante deu um soco no rosto desse moço, bateu na cabeça dele e disse, isso é para você aprender nunca mais fazer as coisas erradas. John Wesley, o grande pregador, estava presente, disse, comandante, perdoe o moço. O comandante olhou e disse, eu nunca perdoo, eu nunca perdoo. John Wesley disse, então, comandante, eu espero que o senhor também nunca erre ou nunca peque. O comandante deu uma parada e pensou em tudo que ele já fizera de errado na vida, chamou o moço e disse, me perdoe, eu fui grosseiro com você. Eu peço humildemente que você me perdoe. O moço disse, está bem, comandante, está perdoado. O comandante sentiu-se aliviado. John Wesley disse, olha, comandante, quando nós não perdoamos, nós destruímos a única ponte que pode nos levar no caminho para o céu. O perdão é uma ponte imperiosa. Se nós quisermos chegar no céu, nós temos que usar essa ponte que é perdoar o próximo. Havia dois irmãos que estavam em briga. Chegou um homem que era construtor de pontes, um marceneiro. E então, aqueles dois irmãos, um deles disse, olha, eu queria que você fizesse um muro de madeira bem alto, para que eu não veja mais o rosto do meu irmão. Eu não quero mais ele. Nós brigamos e o rapaz foi embora, que contratou o marceneiro. E o outro, sem saber disso, o marceneiro começou a trabalhar. Quando o moço que contratou o serviço do marceneiro chegou, o marceneiro tinha feito uma ponte. O rapaz disse, você está ficando maluco? Eu pedi para você fazer um muro. Você fez uma ponte? Está maluco? Daqui a pouco o outro irmão apareceu lá na varanda, viu aquela ponte e veio ver a ponte e andou até o meio da ponte. O marceneiro disse, vem cá. Chamou o moço nervoso e fez com que ele se encontrasse com o irmão dele no meio da ponte.
Ele disse, agora é só vocês se acertarem. Os dois irmãos se olharam, se abraçaram e um perdoou o outro. Deus quer que nós, através do amor, construamos pontes, para que nós possamos, assim, nos unir com aqueles com quem nós temos uma desafeição. Não é fácil, mas pelo Espírito Santo isto será possível. Deus nos abençoe. Possamos dar de graça aquilo que recebemos de graça. De graça recebeste, de graça dai. O perdão. Deus abençoe a todos. Fica com Deus.